Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar sobre esse choque rei pouco inspirado no Allianz Parque, mas o tricolor paulista, mesmo indo jogar, preservando os jogadores, indo meio a não jogar, tá classificado. Já o Palmeiras ainda não, e não depende só dele. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Olha, foi muito pior do que a gente imaginava, né? Um clássico entre Palmeiras e São Paulo, duas equipes que nos últimos tempos aí vêm protagonizando muitas vezes decisão de campeonatos, né? Supercopa, Paulista, rivalizando, né? Com o Palmeiras ganhando o Brasileiro, o São Paulo a Copa do Brasil. Pois bem, eu esperava bem mais, até pela necessidade, especialmente do Palmeiras. Esperava um Palmeiras muito mais agressivo do que acabou acontecendo. Mesmo o Palmeiras, que teve um pouquinho mais de domínio de bola, um pouquinho mais de posse, um pouquinho mais de volume, foi pouco inspirado. Muito diferente do Palmeiras que a gente se acostumou a ver. E o São Paulo, cara, o São Paulo foi muito estratégico nesse jogo. Tava muito claro quando inicialmente, já na escalação, o Zubeldia tira o Lucas e o Oscar, deixa eles no banco. Tem a questão do gramado sintético, que às vezes, né, alguns jogadores reclamam e tal, a gente sabe como isso funciona. Jogadores que atuaram 90 minutos, o Lucas especialmente, 90 minutos diante do Velo Clube na quinta-feira em Brasília, que eu pensei, bom, como é que esse cara vai manter uma sequência assim? Tem clássico no fim de semana, tá explicado. Ele já tinha uma ideia, até pela questão de pontuação, de não colocar os caras no clássico e talvez tirar um pouco da pressão sobre ele, sobre o time, mas correu um risco, né? Porque o São Paulo até estrategicamente fez um bom jogo, mas sei lá, daqui a pouco se o Palmeiras está com a sua capacidade máxima técnica no jogo, tomaria uma goleada, sei lá, a coisa poderia complicar pro Zubeldia, que está sendo muito pressionado. Mas ele foi dentro da sua planificação, do seu planejamento, de que um empate classificava e classificou matematicamente, então o São Paulo está garantido na próxima fase. E, cara, a preocupação, a responsabilidade, ela era toda do lado palmeirense. O Palmeiras que começou sem o Estevão, né, que ainda está com problema de amidalite, né, seria preservado para pelo menos entrar no decorrer da partida, no segundo tempo, mas ele teve que entrar com 3 minutos de jogo, porque o Maurício, num choque, acabou deslocando o seu ombro, saiu com muita dor. Ele que tem sido o principal jogador do Palmeiras em 2025, acabou tendo que ser substituído. O Abel fez a outra formação que a gente conhece, né, Piquerez e Mike nas alas, com o Gomes e o Murilo na defesa, e aí do meio para frente o Emiliano Martínez, que vem ganhando a posição do Aníbal, o Richard Rios, Veiga e Maurício, com o Flaco Lopes lá na frente junto do Facundo Torres. E o Flaco Lopes tinha que ser escalado, gente, porque o Palmeiras joga pensando num centroavante. E eu falei aqui nos últimos vídeos, não adianta, você não tem o 9, vai com o 9 que você tem. O Flaco Lopes foi artilheiro do Paulista no ano passado, o Palmeiras usa a bola aérea mesmo sem ter essa referência, então daqui a pouco o Flaco Lopes, cara, vai deixar o dele. E a principal jogada do Palmeiras surge justamente numa cabeçada do Flaco Lopes, duas na verdade, né? Uma em que ele cabeceia pro chão e ela quica muito alto e passa pelo Rafael, e a outra foi uma defesa espetacular do goleiro do São Paulo, quase dentro do gol, assim, ele sobe muito bem, o Marcos Rocha já tá em campo, faz um cruzamento na medida, e aí o Flaco sobe e testa muito forte, e o Rafael tem que fazer uma defesa cinematográfica. Principal jogador do Palmeiras. O Estevão buscou algumas coisas, né? Buscou aquela jogada pessoal. No primeiro tempo ele caiu mais por dentro, deixando o Facundo Torres aberto pelo lado direito. Acho que os dois se sobrepuseram, ou meio que se confundiram. O Estevão tem a sua qualidade, então ele acaba buscando mais o jogo e jogando flutuando ou jogando pelos lados, ele vai aparecer muito mais no jogo. O Facundo que ficou meio sumido, porque muitas vezes o Estevão caía pelo lado do Facundo e o Facundo não sabia muito o que fazer ali. Acho que, sei lá, eu não vou dizer aqui que foi errada a alteração colocando o Estevão no jogo, porque, na verdade, você ganha em qualidade, né, quando você faz isso. Agora, o Facundo, taticamente, ficou meio perdido no jogo, pelo menos essa foi a minha sensação. O São Paulo, inicialmente, né, quando a gente olha na escalação, tirando o Lucas e o Caleri, e o Oscar, deixando o Caleri foi super importante no jogo, e até pela postura do time, cara, foi um jogo do tipo assim, vamos ver o que vai acontecer, vamos prender mais a bola, vamos tentar segurar. O Luciano foi muito esse cara, né, para segurar um pouco. O Zubeldia escala 3 zagueiros, né, e acho que o Juan Tressoldi foi um dos destaques do jogo, a zaga juntamente do Arboleda e do Alan Franco, justamente para dizer para o Palmeiras, cara, a responsabilidade é de vocês, eu não vou jogar. E foi isso que o São Paulo fez no jogo. Ao mesmo tempo, criava algumas escapadas, né? Em alguns erros do Palmeiras, né? Nesse entrelinhas aí, muitas vezes o São Paulo buscava alguns espaços.
E o São Paulo muitas vezes também nessa saída de bola acabava cometendo erros bobos, né? Que o Palmeiras recuperava já essa bola, mas não tinha uma agressividade que a gente viu em outros momentos acontecer. É um Palmeiras assim indolente muitas vezes. Eu tô falando do Palmeiras porque eu não tô especificando num jogador, é o time mesmo que não engrena na temporada, sabe? Pelo menos essa é a sensação. No primeiro tempo teve uma falta, né? Que o Veiga sofre, acho que é o Veiga que sofre, né? Ou é o próprio Estevão, acho que é o Estevão que sofre. E aí o Veiga cobra, né? A bola, acho que bate na barreira. O Richard Rios tá na bola também, junto com o Veiga ali. A única coisa que aconteceu, assim, do primeiro tempo que a gente possa imaginar alguma coisa. No segundo, o jogo ficou um pouco mais... E aí os erros aconteceram mais em profusão, os espaços se abriram, o Lucas entra no jogo, tem uma grande chance pelo lado esquerdo, o Everton faz uma puta defesa, aí tem a cabeçada do Flaco que o Rafael defende, teve a outra cabeçada do Flaco também, tem mais chegadas, o Estevão aí mais aberto pelo lado direito mesmo, buscando a sua jogada pessoal, entra o Marcos Rocha, que tabela muito bem ali com o Estevão, combina muito bem jogadas, cruza muito bem também, não jogou tão defensivo, jogou ofensivo porque o jogo pedia isso, mas aí o Palmeiras se expôs, inclusive quando o Gustavo Gomes machuca, não consegue permanecer no jogo, o Abel coloca o Tales. Tipo assim, vou botar mais um atacante e ir pro tudo ou nada. Por quê? Porque a condição de tabela é muito desfavorável ao Palmeiras. O Palmeiras não consegue, é só volume, mas nada efetivo. O Rafael tem essa defesaça assim, né, mas não foi bombardeado pelo time do Palmeiras. E o São Paulo ainda, numa escapadinha ou outra ali, ainda teve uma, né, que o Everton tem que sair antes ali, né, porque o Caleri, numa enfiada do André Silva, poderia chegar. Enfim, muito pouco, tá, gente? Tô, assim, catando melhores momentos aqui, né, de cabeça para falar para vocês do que aconteceu no jogo e das variações táticas dos dois treinadores, mas Zubeldia foi para se defender, para não jogar, para conseguir o ponto. O Abel Ferreira... buscou uma escalação com um centroavante para tentar ter largura com Facundo e Estevão, concentração no meio e aproximação com Veiga e Maurício, perdeu o Maurício, colocou o Estevão, ainda assim tinha qualidade suficiente para chegar e não chegou. E aí quando a gente olha para a tabela, gente, aí é preocupante, porque o Palmeiras não depende mais de si. Ele tem 2 jogos agora, teoricamente fáceis, mas... O Palmeiras está se complicando no Paulista, então eu não posso dizer. Vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto e na última rodada contra o Mirassol, que esse é um pouquinho mais difícil até, fora de casa. Mas ok, se ele vence os 2 jogos, ele vai a 23 pontos. Ele tem 17 nesse momento. O São Bernardo tem 22, é o líder, e a Ponte tem 19. Só que ele vai ter que contar com tropeços desses 2 times. E os 2 times encaram o São Paulo nas próximas rodadas. O São Paulo vai pegar a Ponte e depois o São Bernardo. Só para vocês terem uma ideia, o São Paulo pode ser o balizador da classificação do Palmeiras. Não estou aqui sugerindo que vai ter entrega, nada disso. Mas é curioso, porque o Palmeiras vai depender do São Paulo. E o São Paulo, claro, vai buscar a sua pontuação e tudo mais, mas vai pegar boas equipes também, né? De boas campanhas. O São Bernardo e também a Ponte Preta. E aí? O que será que vai acontecer? Meu Deus do céu, hein? Que final de primeira fase do Campeonato Paulista. Quem diria, o atual tricampeão sofrendo para se classificar e tentar chegar na fase de mata-mata. Será que ainda dá? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!